Então vamos com notícia quente, hein? Antônio Embaçaí, que é do PSDB, entregou carta com pedido de demissão da Secretaria de Governo, entregou a carta para o presidente Michel Temer em São Paulo. Tucano encerra, assim, um período de desgaste dentro do partido e da equipe do PMDBista. Ele é responsável pela articulação política e passou a ser alvo de boicote de líderes de partidos do Centrão, que estavam cobrando a saída dele. Há alguns dias, o deputado Carlos Marum chegou a ser anunciado para o lugar de Embaçaí. E claro, com a saída dele, aquelas perguntas de sempre, né? Quem deve assumir e qual é a peça que vai ser colocada nesse jogo de xadrez, porque é uma posição que interessa pro presidente Michel Temer. Afinal de contas, antes do Papai Noel, ele quer a reforma da Previdência, né, Vera? É isso aí, Arius. E veja que o Embaçaí pediu demissão também, depois de um forte desgaste, antes ainda do Papai Noel e antes da convenção do PSB desse fim de semana, que deveria e deve votar pelo desembarque do governo Michel Temer. Então ele se antecipou a isso e abriu um caminho para que o Temer nomeie alguém mais que agrade mais a Câmara, agrade mais ao Congresso, facilite a negociação que anda bastante intrincada da votação da reforma da Previdência. Então tudo isso está casado. A convenção do PSDB, essa articulação que está enrolada, que ficou indo e voltando durante a semana inteira para a votação da reforma, e o fato de que ele estava mesmo sob imensa fritura, sob um desgaste pessoal e político muito grande. Você tem um articulador político que não é respeitado pela base do governo, que não é ouvido, que não é considerado um player. Você vê que a gente passou a semana inteira aqui falando: o governo agora tem votos, o governo não tem mais votos, o governo agora acha que vai dar, acha que não vai dar. E nenhuma dessas vezes era o Embaçaí quem falava. Era ou o ministro da Casa Civil, ou o Moreira Franco, ou o próprio Temer, ou o Rodrigo Maia, ou o Henrique Meirelles, nunca o articulador político, porque era um articulador político que efetivamente não estava fazendo articulação política nenhuma. Ele estava escondido lá no palácio, meio acanhado, alvejado por toda a base, desacreditado por uma parcela expressiva do seu próprio partido, que não seguia suas orientações. Então, na verdade, a gente brincava aqui na redação antes, fazendo trocadilhos infelizes com o nome dele, mas o Embaçaí embaçou e acabou saindo na sexta-feira, na espécie de uma última hora que ele tinha para fazer isso por vontade própria, sem ser praticamente impelido a fazer isso, sem ser expelido do governo, como vinha ameaçando, como quase aconteceu nesse episódio do deputado Carlos Marum. Não sei se Marum volta a ser o mais cotado ou se o governo percebeu que cheirava muito a escárnio, parecia muito brincadeira de criança nomear Carlos Marum como articulador político de alguma coisa, ou se ele vai realmente resolver dar aos deputados aquilo que eles querem, nomear um dos representantes maiores ali do baixo clero para facilitar o trânsito na Câmara. Eu não tenho nada a ver com esses trocadilhos ruins que a Vera fica fazendo, viu, Andreasa? E você, como vê a saída do Embaçaí? Eu tenho certeza, Carlos Aros, que você está na origem. Nada, a Vera é criativíssima para fazer esses trocadilhos ruins. Antes, não se esqueçam do Marcelo Madureira, hein? Também é bom. Antes, eu queria fazer um comentário sobre Papai Noel. Papai Noel está fechado com a reforma, tá? Como vocês sabem, tem inclusive antecipado a entrega de presente na Câmara para segurar a reforma. Pois é, é o que mais está trabalhando, né, Andreasa? Então, não subestimem a antecipação do Natal. É um dos motivos pelos quais a reforma será aprovada. Eu sou otimista, não sou que nem o Rodrigo Maia, que oscila bipolar cada dia num lugar. Sobre o Embaçaí, para mim está muito claro que se comporta como aquela típica criança espertinha, né? O cara foi esculhambado, né? Teve o cargo ofertado até para o Carlos Marum, que é um escárnio. O Carlos Marum é o antinegociador, né? É alguém que compõe a tropa de choque, você não pode fazer o papel de negociador. Mas nessa situação, humilhado, porque assim foi, o Embaçaí entubou, né? Ficou quieto para não sair por baixo, ou sair ainda mais por baixo. Deixou passar uns 10 dias, né? Marcou 10 dias, deixou a poeira baixar e aí pediu a demissão, não à toa, achando que sairia por cima,
à véspera da convenção do PSDB, nesse cenário que a Vera apresentou. De repente até se apresenta como herói amanhã, né? Pode ameaçar o cargo do Geraldo Alckmin na disputa interna desse partido de bundões para ver quem faz a maior lambança para o PSDB, porque vejam, a saída do Embaçaí, ou a permanência do Embaçaí, e muito pouco impacta a reforma da Previdência. Tchau, Embaçaí, felicidade. E aí, Madu, embaçou, mas saiu. Pois é, só tem uma explicação razoável para essa demora toda para o Embaçaí sair, olha só. É a proverbial, né, injusta, né? A proverbial, mas injusta fama do baiano de preguiçoso, de lento, né? Esse movimento dele de sair, de repente, já deve ter começado algum tempo atrás. Porque eu acho que ele nunca disse ao que veio. Ele foi uma grande decepção, não só como nesse papel de negociador político do governo, mas ele se prestar a esse papel, né? Ele que era um quadro importante do PSDB baiano, do PSDB nacional, acabou se desgastando totalmente nessa função que ele de fato não exerceu, né? Não conseguiu em lugar nenhum ter a credibilidade necessária, ser credenciado, né? Se credenciar como o negociador do governo. Né? Eu acho que a provável, né, o suposto, sei lá, eu acho que é suposto, eu acho que esse é um pesadelo. Substituição dele pelo Carlos Marum seria, sim, uma prova eloquente da falta de tato desse governo, né? Porque o Carlos Marum é um lorde, né? É uma dama, é uma moça, é um cara realmente melhor indicado, não para ser o negociador do governo, é melhor para ser achacador do governo, né? É um troglodita, é um cara que fala o que não deve, aliás, é inacreditável. Mas eu duvido muito, né, que o Michel Temer, né, que tem um perfil completamente diferente, colocaria um cara como um sujeito como Carlos Marum, né, para ser o negociador do governo com o parlamento, principalmente com os deputados. Custo a criar. E agora a reforma, eu queria falar sobre a reforma. Eu comecei a pensar o seguinte: ela tem uma chance de sair até o dia 18. Tem uma chance. Agora, se não for dia 18, esquece. Em 2018 é que ela não sai mesmo, aí não entra em pauta. E, Vera, só pra gente poder fechar esse assunto, fala Marum, mas é evidente que essa cadeira agora tá com sobrepreço, né? Olha, tudo está com sobrepreço. É o Natal da inflação no Planalto. Se o Papai Noel chegou antes, ele pagou mais caro. Porque você veja que o governo está prometendo benesses para centrais sindicais, está prometendo até recontratar quem foi demitido naquela infidelidade ali da votação das denúncias, está prometendo cargo, está prometendo emenda, está prometendo o que quiser. Tem um saldão de fim de ano. Tudo isso em nome da reforma. E aí a gente vai pensar, vale a pena gastar agora, sacrificar o ajuste em nome da reforma? Certamente o governo fez cálculos que a volta da arrecadação, que tem alguma margem para conceder essas lembrancinhas natalinas em troca da reforma da Previdência, que essa sim traz um benefício, traz uma economia, traz uma possibilidade de planejamento fiscal de mais longo prazo. Então está jogando todas as suas fichas. O fato de não ter conseguido ainda o número de votos necessário, eu acho preocupante, porque fez concessões no texto, fez concessões desse tipo, né, para aquelas benesses de sempre, no varejão que os deputados gostam, e ainda assim não tem o número. Está longe de ter. Hoje eu falei com uma fonte lá da Câmara, a estimativa mais otimista é que hoje você tem em torno de 290 votos. Então ainda faltariam, nessa conta otimista, 18 votos. Você tem que sair caçando 18 gatos pingados lá. O governo vai fazer um esforço final, conta com alguma ajudinha do PSDB nessa convenção de amanhã, mas não é uma tarefa muito fácil, não. Ô Andreasa e Madu, antes de eu passar... Diga, Andreasa, diga. Por que o Papai Noel está em campo pela reforma da Previdência? E por que, falando sério, que o governo está fazendo todas essas concessões? De fato fez cálculo, o cálculo é óbvio, as pessoas precisam tomar conhecimento disso.
a economia prevista, estimada para a proposta de reforma, conforme está hoje, é de 500 bilhões de reais em 10 anos. São 50 bilhões por ano, é 1% do PIB praticamente. É muita coisa. Então vale a pena, sim, algum sacrifício, dentro da legalidade, obviamente, para fazer aprovar essa reforma que é preciso bater na tecla. Leiam o troço, estudem o troço, não caiam na mistificação. Tem um bando de mistificador aí. Aliás, a maioria dos pré-candidatos a presidente, mistificadores. Álvaro Dias, mistificador. Jair Bolsonaro, mistificador. Não enfrentam o problema do mundo real. Qual é? O que é essa reforma? É claro que ela afeta todo mundo, mas afeta sobretudo, fundamentalmente, por isso ela é contra a desigualdade, aqueles funcionários públicos, a porção do funcionalismo público que ganha mais, trabalha menos e aposenta mais cedo. Fala, Madu. O que é inacreditável... O que é inacreditável, né, Andreasa? É a gente desconfiar, né, a opinião pública, a sociedade, muitos jornalistas, não acreditarem quando o governo propõe alguma medida que é de interesse do país, né, que é de interesse da comunidade como um todo. Geralmente a gente está acostumado ao contrário. Por isso, quando a gente vê, né, uma proposta vindo do governo assim, que é fundamental para o futuro da nação, a gente acha estranho.